Olá pessoal, vamos estudar aqui o furto qualificado. O furto qualificado está no artigo 155, parágrafo 4º. O furto qualificado tem a pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa. 2 a 8 anos e multa. Trata-se de uma qualificadora, pois tem pena própria, né? Tem pena mínima e pena máxima, 2 a 8 anos. Portanto, o furto qualificado tem a pena de 2 a 8 anos e multa, é uma qualificadora, pois tem pena própria. Não é causa de aumento de pena, diferente do furto noturno, né? Furto noturno é uma causa de aumento de pena, ou majorante, que a pena aumenta de 1/3. Não tem pena própria, né? A causa de aumento de pena ou majorante não tem pena própria. Já o furto qualificado é uma qualificadora, porque tem pena própria, 2 a 8 anos e multa. Ok? Muito bem. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: o furto privilegiado do parágrafo 2º pode ser aplicado ao furto qualificado? Se o furto for qualificado, várias qualificadoras, destruição de obstáculo, chave falsa, fraude, destreza, abuso de confiança, concurso de pessoas, escalada, então nós vamos explicar uma por uma. Mas se o furto é qualificado, o juiz pode aplicar o privilégio do parágrafo 2º? A vantagem de aplicar o privilégio é que o juiz ele pode aplicar só pena de multa, não é isso? Se for aplicar o privilégio, seria só pena de multa, ou então reduzir a pena de 1 a 2/3, substituir reclusão por detenção, aquela história que eu já expliquei para vocês. Então, o chamado furto híbrido. Furto híbrido é aquele que é ao mesmo tempo qualificado e privilegiado. Seria possível? Primeira corrente, não é possível. Não é possível, pois o privilégio está no parágrafo 2º, a qualificadora no parágrafo posterior, no parágrafo 4º. Parágrafo anterior não se aplica ao posterior. É a chamada argumentação topográfica. Argumentação topográfica. Parágrafo anterior não se aplica ao posterior. Então, o privilégio está no parágrafo 2º, então ele não se aplica ao parágrafo 4º. Ok? Primeira corrente. Segunda corrente, que é a dominante, que sim, é possível sim se aplicar o furto privilegiado ao furto qualificado. Por uma questão de equidade, de justiça ali, de suavizar o rigor excessivo da lei. Então, o parágrafo 2º, que é o privilégio, é uma norma inspirada na equidade. Visa suavizar o rigor excessivo da lei. Visa suavizar o rigor excessivo da lei. Então, é uma norma inspirada na equidade, logo pode ser aplicada, sim, ao furto qualificado do parágrafo 4º. É a súmula 511 do STJ. Portanto, a questão está sumulada. Súmula 511 diz: é possível se aplicar o privilégio ao furto qualificado, desde que as qualificadoras sejam objetivas. Desde que as qualificadoras sejam objetivas. Portanto, o furto privilegiado pode ser aplicado ao furto qualificado, desde que as qualificadoras sejam objetivas. A vantagem é que o juiz vai poder aplicar só uma pena de multa por furto qualificado. Entenderam? As qualificadoras do furto, em regra, são objetivas. Todas elas são objetivas, salvo o abuso de confiança. O abuso de confiança é a única qualificadora subjetiva, que exige a relação de confiança. Então, o furto qualificado pelo abuso de confiança é o único furto que não poderá ser privilegiado. O furto qualificado pelo abuso de confiança, ele vai ser apenas qualificado. Ele não pode ser privilegiado. Ok? Então, feita esta aí observação. Muito bem. Então, as qualificadoras do furto, todas elas, salvo o abuso de confiança, são objetivas. São objetivas. Então, a vantagem, primeira vantagem, admitem o furto privilegiado. Se for réu primário e coisa de pequeno valor, é claro. Réu primário e coisa de pequeno valor. Admite o furto privilegiado, as qualificadoras objetivas. E segundo, comunica-se, agora é uma desvantagem, que todos os que concorreram para o furto vão responder pela qualificadora. Porque as qualificadoras objetivas se comunicam. Então, se tem mais de um réu, se é qualificado para um, vai ser qualificado para todos. Artigo 30 do Código Penal.
as circunstâncias objetivas se comunicam aos coautores e partícipes. Então, qualificado para um réu, qualifica para todos os réus. Ok? Artigo 30. As circunstâncias objetivas se comunicam. Exceção, o abuso de confiança. O abuso de confiança é uma qualificadora subjetiva. Então, só vai ser qualificado este furto para aquele que tinha confiança da vítima. Para outras pessoas que participaram, mas que não tinham essa relação de confiança, não tem a qualificadora. Então, no abuso de confiança, só vai ser qualificado para o agente que desfrutava da confiança da vítima. Para os outros que não desfrutavam, o furto não tem essa qualificadora. O furto vai ser simples. Ok? Então, resumindo, as qualificadoras do furto são objetivas. Diante disso, salvo o abuso de confiança. Diante disso, aplica-se o privilégio, salvo o abuso de confiança. Segundo efeito, qualificado para um corréu, qualifica para todos, porque artigo 30, circunstâncias objetivas se comunicam, salvo no abuso de confiança, que é subjetivo, daí só vai ser qualificado para aquele que desfrutava da confiança da vítima. Ok? Muito bem. Se tem mais de uma qualificadora, como o juiz aplica a pena? Que a qualificadora, como que o juiz vai aplicar a pena? Bom, o juiz, se tem mais de uma qualificadora, o juiz, por exemplo, concurso de pessoas e destruição de obstáculo, se tem mais de uma qualificadora, o juiz pega uma para ser qualificadora. Ele pega uma delas, ele separa para iniciar a pena base para ser qualificadora. A outra ou outras qualificadoras, ele utiliza como circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal. Ele usa para aumentar a pena base. Ele vai fixar a pena base acima do mínimo. Então ele pega uma para ser qualificadora. Para começar a aplicar a pena, ele já vai partir de 2 a 8 anos, porque é qualificador. Porque se fosse furto simples, ele partiria de 1 a 4. Como é qualificado, parte de 2 a 8. Então ele pega uma delas para ser qualificadora, para partir, para fixar de 2 a 8. E as outras qualificadoras, anotem, as outras qualificadoras, o juiz utilizará como circunstância judicial do artigo 59, para aumentar a pena base. Ok? É assim que o juiz faz.